Que honra, que privilégio estar aqui com vocês nessa noite. Estou muito feliz mesmo. Eu sei que eu tenho orado e pedido ao Senhor, Senhor, me leva onde o Senhor quer me levar. Eu não quero simplesmente entrar num ativismo de viajar. Parece glamuroso, né? Mas não é, não. É ralação e muita responsabilidade. Porque de cada palavra que sai da minha boca, eu vou prestar contas diante de Deus. Então, eu estremeço mesmo. Mas eu sei que Ele é fiel e que a obra não é minha, é dEle, né? E eu quero obedecê-lo com todas as fibras do meu coração. Eu quero obedecer a Deus. Então, quando a gente se reúne, assim, eu fico olhando, pensando, Deus, mais um encontro divino que o Senhor está proporcionando. E eu espero que Ele fale, Decinha, minha ex-aluna do CTMDT. Essas são as delícias também. A gente viajando por aí, a gente mata a saudade de gente querida, que a gente não vê há algum tempo, e é um presente de Deus para mim. Meninas, vocês vão ficar em pé aí? Vocês não querem sentar aqui, não? Nos degraus? Pode sentar, fica à vontade, senta nos degraus. Nós estamos na casa de papai. Na casa do pai, a gente tem liberdade, né? O Senhor sabe que hoje nós estamos com a lotação esgotada. Então, vocês podem ficar à vontade. Pode se sentar aqui, tem uns degraus aqui no púlpito. Podem ficar pertinho de mim. Tem uma foto do presidente John Kennedy, que o John, na época, seu filho, John, devia ter uns 2 ou 3 aninhos, e ele brincava debaixo da mesa, onde o presidente despachava na Casa Branca. Descomprometidamente, brincando debaixo da mesa da nação mais poderosa do planeta, do homem mais poderoso, que por acaso era seu pai. Assim é conosco. A gente também brinca debaixo da mesa de papai. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 25. O texto é longo, mas eu sei que vocês não têm medo de nada, né? Principalmente quando é para ler a Bíblia, não tem intimidação aqui não, tem? Oh, glória, então beleza. 1 Samuel, capítulo 25. A partir do verso 1, o texto diz assim: E faleceu Samuel, e todos os filhos de Israel se ajuntaram e o prantearam e o sepultaram na sua casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. E havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. E era este homem muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail. E era a mulher de bom entendimento e formosa. Porém, o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Calebe. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas, e enviou Davi 10 jovens, e disse aos jovens: Subi ao Carmelo, indo a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. E assim direis àquele próspero: Paz tenhas, e que a tua casa tenha paz, e tudo que tens tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que tens estiveram conosco. Agravo algum lhes fizemos, nem coisa alguma lhes faltou todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus jovens, e eles te dirão. Estes jovens, pois, achem graça a teus olhos, porque viemos em bom dia. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, o que achares à mão. Chegando, pois, os jovens de Davi, e tendo falado a Nabal todas aquelas palavras em nome de Davi, se calaram. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge a seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vêm?
Então os jovens de Davi se tornaram para o seu caminho e voltaram e vieram e lhe anunciaram tudo conforme todas essas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens, cada um cinja a sua espada, e cada um cingiu a sua espada. E cingiu também Davi a sua. E subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Porém, um dentre os jovens o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo. Porém, ele se lançou a eles. Todavia, aqueles homens têm-nos sido muito bons, e nunca fomos agravados deles. E nada nos faltou em todos os dias que conversamos com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles, apacentando as ovelhas. Olha, pois, agora e vê o que hás de fazer, porque já de todo determinado está o mal contra o nosso amo e contra toda a sua casa. E ele é um tal filho de Belial, que não há quem lhe possa falar. Então, Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho, e 5 ovelhas guisadas, e 5 medidas de trigo tostado, e 100 cachos de passas, e 200 pastas de figos passados, e os pôs sobre jumentos. E disse aos seus jovens: ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto. Isso, porém, não declarou a seu marido Nabal. E sucedeu que, andando ela montada num jumento, desceu pelo encoberto do monte, e eis que Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro, e encontrou-se com eles. E disse Davi: na verdade, em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem, e ele me pagou mal por bem. Assim faça Deus aos inimigos de Davi, e outro tanto, se eu deixar até amanhã de tudo que tem, mesmo até um menino. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento, e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi, e se inclinou à terra. E lançou-se aos seus pés e disse: ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Meu senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele qual é o seu nome. Nabal é o seu nome, a loucura está com ele, e eu, tua serva, não vi os jovens de meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, vive o Senhor, e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue, e de que a tua mão te salvasse. E agora, tais quais Nabal sejam os teus inimigos, e os que procuram mal contra o meu Senhor. E agora esta é a bênção que trouxe a tua serva, meu Senhor. Desce aos jovens que andam após as pisadas de meu Senhor. Perdoa, pois, a tua serva essa transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme a meu Senhor, porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. E levantando-se algum homem para te perseguir e para procurar a tua morte, então a vida de meu Senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém a vida de teus inimigos se arrojará ao longe, como do meio do côncavo de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor com meu Senhor, conforme todo o bem que já tem feito de ti tiver estabelecido chefe sobre Israel, então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar no coração o sangue que sem causa derramaste, nem tampouco o haver-se salvado, meu Senhor, a si mesmo. E quando o Senhor fizer bem a meu Senhor, lembra-te então da tua serva. Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, e bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me estovaste de vir com sangue, e de que a minha mão me salvasse. Porque, na verdade, vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu que te fizesse mal, que se tu não te apressaras, e me não vieras ao encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino.
Então Davi tomou da sua mão o que tinha trazido e lhe disse: sobe em paz à tua casa. Vês aqui que tenho dado ouvidos à tua voz e tenho aceitado a tua face. E vindo Abigail a Nabal, eis que tinha em sua casa um banquete, como banquete de rei. E o coração de Nabal estava alegre nele, e ele já muito embriagado, pelo que não lhe deu a entender palavra alguma, pequena nem grande, até a luz da manhã. Sucedeu, pois, que pela manhã, havendo já saído de Nabal o vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas palavras, e se amorteceu nele o seu coração, e ficou ele como pedra. E aconteceu que, passado quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. E ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: bendito seja o Senhor, que pleiteou o pleito da minha afronta da mão de Nabal, e deteve a seu servo do mal, fazendo o Senhor tornar o mal de Nabal sobre a sua cabeça. E mandou Davi falar a Abigail para tomá-la por sua mulher. Vamos até aí. Que mulher especial, Abigail. A história dessa mulher me chama a atenção por várias coisas. Me chama a atenção pelas características do marido. Nabal era louco, homem insensato. Mas a sua mulher, não. A mulher sábia e a tola. E aqui nós vemos a expressão deste versículo de Provérbios. Por causa da sabedoria de Abigail, a casa de Abigail foi poupada. E hoje nós vivemos um tempo em que muitas mulheres, ao invés de trazer honra à sua casa, trazem vergonha com as suas atitudes, com as suas escolhas, ou com a falta de sabedoria. Cá entre nós, né, meninas? A gente gosta de falar, né? A gente gosta. Não, imagina! Junta um time de mulher e junta um time de homens para ver qual que é mais difícil de controlar na língua. Um homem falante é exceção. Uma mulher silenciosa é exceção. A gente gosta de falar, a gente gosta de se expressar. Afinal de contas, eu acho que a gente... dizem que temos menos neurônios, então Deus deu mais palavras para compensar a falta de neurônio. O fato é que nós gostamos de falar, a gente gosta de colocar para fora o que a gente está sentindo. Só que quem muito fala... Quem muito fala, muito tropeça. Quem muito fala, muito peca. É muito mais fácil a gente tropeçar. Porque a gente fala. E quando a gente fala muito... Não estou pedindo para nenhuma mulher agora fazer voto de silêncio, não, tá, gente? Essa é a morte, né? Faz um voto de silêncio para você ver o que é. É uma luta. Olha, fala assim, olha, Deus, eu vou consagrar ao Senhor o meu silêncio. Eu vou ficar 1 semana sem abrir a boca. Eu só vou abrir a boca para comer. Depois você me conta. Não precisa ser 1 semana, não. Tira 24 horas. Mas aqui, é para falar, não é com plaquinha, não. Porque tem gente que fala assim, não, vou fazer um jejum de palavras. E anda com um caderninho debaixo do braço. A mão fica doendo, de tanto que fala. Ou então fala com os gestos, né? Não é para falar, é não se comunicar. Ai, é a morte. Agora, vamos comigo para esse quadro pintado aqui, na palavra de Deus. Vem os moços de Davi, precisando de provisão. Vamos lá no Nabal. Nabal é rico, abastado. Vamos lá pegar umas provisões para a gente. A gente está no deserto. E a gente já guardou essa galera, a gente já serviu essa galera. Ele é um homem próspero. Vamos lá. E chega Nabal e faz uma de desentendido.
Nabal pagou a honra de Davi com desonra. E Davi se acendeu. Vou matar, picar, triturar. Não vai ficar um macho vivo. Mas, felizmente, um homem ponderado viu a loucura de Nabal e foi lá e contou para a mulher sábia. Para a mulher de honra, que era Abigail. E vai aí a primeira pergunta da noite. O que você faz com aquilo que te contam? Guardar segredo é uma característica de mulher de honra. E pegar esse segredo, uma situação difícil, e transformá-la em bênção, é o nosso papel. Mas será que a gente faz isso? Pergunte seriamente para você mesma. O que você tem feito com aquilo que te contam? Te contei? Está sabendo? Não? Menina, babado forte. Olha, eu vou contar. Mas é porque é para você, você é minha amiga. Mas eu vou contar para tu orar. Aí ela sai daqui, é mesmo? Misericórdia. Ai, gente, coitada. Não pode deixar, amiga. Vamos orar, amiga. Aí ela levanta daqui, vai lá. E aí, você está bem? Eu estou bem, você? Ah, eu estou mais ou menos, menino. Nossa, acabei de saber uma coisa, estou desestruturado. Conta para mim. Ah, não posso contar. Mas eu estou desestruturada, sabe? Eu não estou segurando. Conta para mim. Olha, então eu vou contar. Mas olha, você promete que você não conta para ninguém. E assim vai. Quando você fica sabendo, toda a igreja está sabendo por causa da sua boca grande. É osso, hein? Não, gente, não bate palma, não. Não bate palma, não, que isso tem que ser queimado e não aplaudido. Gente, é osso. Amor não é afinidade. Ai, linda, vamos no shopping. Ai, essa é o dinheiro do marido. Isso não é amor. Nossa, você tá linda. Ai, que roupa linda, te caiu tão bem. Ai, de renda, tá linda. Isso não é amor. Muitas vezes é falsidade. Amor é quando você faz com o outro o que você gostaria que fizessem com você. Você gostaria de ter uma situação difícil da sua vida exposta? Tem pecado, gente, que tem que ser exposto, tratado, não para a igreja, mas para pessoas que vão realmente poder ajudar. Pecado tem que ser confessado mesmo, mas para isso Deus instituiu líderes, pessoas preparadas para descascar o abacaxi. Você não é para você descascar abacaxi. Você não é habilitada para isso. Não um abacaxi alheio, porque você tem o seu próprio para descascar. Mas a gente gosta, parece assim que a gente gosta de ver o problema alheio, porque isso minimiza o nosso. Você adora quando vê a sua outra amiga gorda, porque você pensa assim, ah, tá vendo? Não sou só eu. Você tá magrinha, ninguém chega pra você, menina, você tá com um corpo lindo, você tá tão bem. Aí você engorda 2 quilos. Fulano, você engordou, hein? Olha a boca do capeta aí, gente. Nossa, fulana. Tá rolando um botox, não tá? Você é incapaz de falar, puxa, sua pele tá bonita, você tá bonita. Não, você já logo foi procurando. Não, fulana, dá toda mochibenta, é botox. Aí junta com outro, fica, e é botox ou não é? Misericórdia mesmo. Nós temos dificuldade de elogiarmos umas às outras, genuinamente. Gente, se não fosse verdadeira, fica caladinha.
Porque não tem nada pior do que, oi, amiga. Pior que eu detesto. Gente, eu tenho que expressar minha indignação. Não gosto desse negócio de amiga. Eu acho que é igual uma lady. Uma vez eu escutei uma frase. Quem é dama não precisa dizer que é uma dama. Ela é. Quem é princesa não precisa ficar anunciando. Eu sou princesa, eu sou princesa. É. E quem é sua amiga, você não precisa ficar, ai, amiga. Você é. Sua atitude diz que você é amiga. Então, cuidado com a falsidade, gente. Olha, a falsidade está no DNA da Eva. De vez em quando ela levanta dentro de nós. A Eva levanta. A luta vem. Você não precisa ser grosseira, mas não precisa ser falsa. Por favor. Mas a gente tem que aprender a elogiar a outra. A ver qualidades na outra. A valorizar umas às outras. Uma vez o meu marido falou assim, definitivamente mulher se veste para mulher, né, Helena? Eu falei assim, por quê, meu bem? Não, eu fico observando vocês são muito estranhas. A gente, Helena, a gente tem uma visão em foco. A gente vê o conjunto. Está harmonioso? Agrada. Mas não vem perguntar para a gente qual que é a cor do sapato, ou se o cinto estava combinando, que a gente não presta atenção nisso. Se a gente não gostar da gente, como é que a gente vai amar o outro? Se a gente não gostar da gente, procurar corrigir aquilo que a gente não gosta tanto e aceitar aquilo que a gente não pode mudar de uma maneira bem legal. Como é que a gente vai aceitar os defeitos e as qualidades do outro? Hoje nós somos massacradas por uma cultura que diz que a mulher tem que ser alta, magra, loira. Por que vocês estão rindo loura, gente? Diz que mulher não envelhece, fica loura, né? A gente tem que obedecer a um padrão de beleza. Mas o próprio perfil da mulher brasileira não é esse perfil, gente. Mulher brasileira tem muito quadril, muito bumbum. Agora, esses malhos têm muito peito também. Bota silicone. E aí a gente vai, procurando ser o que a gente não é. Procurando imitar, tendo nos modelos deste século, a nossa inspiração. E aí o que a gente faz? A gente contamina os homens. A gente comprando essa ideia da mídia, das revistas, e a gente fazendo de tudo, entrando na faca, fazendo cirurgia plástica. Não tenho nada contra entrar na faca, desde que o interior esteja com a motivação certa. Entra na faca indiscriminadamente. Ah, eu quero tirar a papada. Ah, eu quero esticar aqui. Ah, eu quero pôr silicone. Ah, eu quero tirar aqui. Ah, eu quero fazer lipo. Quando vê, a mulher está vivendo para ser o que ela não é. Para buscar uma imagem que não é a imagem que Deus planejou para ela. Querendo esculpir o corpo na base da pancada. E nessa insegurança, a gente passa para os nossos maridos a nossa insegurança. A gente coloca sinalizador. Olha aqui, fulana, minha celulite. Olha que pança. E aí a gente começa a se autodepreciar diante do homem da nossa vida. E o cara começa a pensar, tinha prestado atenção nisso. A gente põe um holofote, né? Olha a ruga aqui. E aí, a gente começa a vender para os nossos maridos a ideia de que a gente é um bagulho. Para as nossas filhas, que se elas não entrarem no modelo de beleza exigido por essa revista, elas não são bonitas, elas não prestam. E para os nossos filhos, caça uma alta, loura e magra para você casar, senão você está destruído. Olha o poder de influência que você tem, mulher. Outro dia eu peguei a minha filha falando,
Eu tô gorda, ela tem 10 anos. Não tem 10 ainda, tem 9, vai fazer 10 esse ano. Ai, mãe, eu tô gorda. Eu falei assim, não, filha, você tá fofinha. Mãe, eu tô gorda. Aí fui vestir uma calça, a calça não entra. Eu falei assim, filha, é normal, você tá crescendo. Mãe, olha, mãe, eu tô gorda. Começou a ficar mal. Eu falei, meu Deus, onde foi que eu errei? Eu vivo dizendo, eu tô gorda. Só que eu não falo com aquela autodepreciação, não, né? Mas eu falo, puxa vida. Não, às vezes eu vou ver uma foto, nossa, olha como é que eu era magrinha. Ai, que linda que eu tô aqui. Mesmo que eu me goste hoje, ela leu outra coisa, ela leu. Olha como é que eu tô magrinha nessa foto. Eu era linda, não sou mais. A gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente ensina para os nossos filhos, para as nossas filhas e para os nossos maridos. Alguém chega para você e fala, honestamente, puxa, fulana, você está linda. Ah, você acha? Eu comprei esse vestido. Custou só R$10. Ninguém precisa saber que o vestido custou R$10. Nossa, fulano, seu cabelo está bonito. Ah, você acha? É escova, né? Porque o natural... Para de se desapreciar, de se menosprezar. Para. Descobre os seus pontos fortes e usa os seus pontos fortes. O que não está do jeito que você gostaria? Ok. Segunda pergunta da noite. O que você está fazendo para mudar o que você não gosta no seu corpo, na sua imagem? Ah, eu estou juntando dinheiro para fazer uma plástica. Não era mais fácil você adotar um estilo de vida saudável? Comer menos? Fazer exercício? Para quê? Para ser a top model? Não, para ter saúde, para ficar de bem com o seu corpo, para aumentar a endorfina. Ficar feliz, porque ninguém aguenta uma mulher rixosa. É melhor morar na casa da goteira do que morar com uma mulher chata. E quando a gente não caminha, não produz endorfina, sabe? Não faz umas coisas para a gente ficar em alta, a gente fica uma antipatia. Sem dizer da TPM. O santo tem que aguentar as mocreias. E a gente fica, gente, mocreia mesmo, TPM. Então, sabia que quando você caminha, faz pilates, corre, vocês têm uma orla aí, gente, tem um mar a seu favor. Não tem desculpa. Vai caminhar. Ah, mas eu amo o McDonald's. Com metade. Sabe por quê? Porque às vezes a gente preocupa, nós mulheres, a gente só preocupa com comida, com gordura. Mas às vezes os nossos problemas não estão na gordura. Tem mulheres magras extremamente infelizes. E tem gordinhas lindas e felizes. Você tem que olhar você no espelho, pesar os prós e os contras, ver o que você pode melhorar, e aquilo que você não pode melhorar, começa a descobrir a beleza de ser única. A gente vende a nossa imagem, sabia? Eu conheço uma menina que, pelo padrão secular, está muito acima do peso. Mas ela é tão linda. Ela se veste bem. Ela tem a autoestima lá em cima. Tem um sorriso, uma pele maravilhosa. Está sempre com acessório bonito. Ela é toda estilosa. Quando ela chega nos lugares, ela brilha. Não tem nada a ver com o peso dela. O peso dela não atrapalha em nada. A gente fica escravo da balança. Escravo da manipulação dessa mentalidade desse século. Se sente infeliz com a gente. É como se a gente dissesse, Deus, o Senhor errou quando me fez. Aí a gente se entrega à mocreice.
Se rende. Ai, já que eu não tenho o corpo da Gisele, então, né? Foi aí, esse bagaço. Vamos lá. Ou então casa. Eu já ouvi dizendo isso, gente, misericórdia. O cara casa com a menina linda, cheirosa, formosa. Um ano depois, ela está 10 quilos mais pesada. Arrota na mesa. Tem cheiro de alho no cabelo. Fica uma semana sem lavar o cabelo para não tirar a escova. Vai dormir com a blusa do candidato. Depois o herói tem que amar até a morte, até que a morte separe. Aí a gente está falando aqui do aparente. Gente, mas o aparente reflete como é que a gente é por dentro. Quando a gente está bem por dentro, a gente de um limão faz uma limonada. Quando a gente não está bem, a gente chupa o limão inteiro, com casca. Faz o outro chupar, né? Chupa o limão. A terceira pergunta da noite. O que você está fazendo com os limões que a vida te dá? No âmbito familiar, no trabalho, na carreira, no ministério. Todas nós temos coisas que nós gostaríamos de mudar. As coisas não acontecem do jeito que a gente quer sempre. Mas e aí, o que a gente vai fazer com isso? Quantas mulheres em quadro de profunda depressão? Quantas mulheres vivenciando um casamento destruído, miserável? Quantas mulheres solteiras que vivem para casar? Como que é isso, Helena? Gente, você está solteira? Curte a sua solteirice. Tem mulher que é obcecada por casar. Eu quero casar. Eu quero casar. Eu quero casar. Entra um rapaz novo na igreja, é ele, o escolhido, Senhor. Faz tudo em função do outro. Muda o cabelo, o corte, a roupa, porque o outro novato na igreja gosta assim. Aí ele começa a namorar com o outro. Aí, meu mundo caiu. Deu? Aí você fala. Aí a Ana Paula canta. Me ama. Aí você fala, amo você. Porque ele não ama. Vou fazer 34, até hoje não casei. Outro dia eu falei na sala do CTMDT. Nem todos nós vamos casar. As meninas fizeram assim. Parecia que eu estava julgando mal olhado nela. Quase falaram, pé de pato bangalô 3 vezes. Você é um ser único. Deus tem um propósito para você. Deus tem um projeto de vida para você. O casamento é uma bênção divina. E eu desejo que todos vocês se casem, se essa for a vontade de Deus. Ah, não faça comigo não, Helena. Oh Deus, o Senhor quebra meu galho. Está vendo como é que o nosso amor por Deus ele é flutuante? A nossa confiança em Deus. A gente fala, eu confio. Aí Deus fala assim com você. Então você não vai casar não, tá bom, filha? Ah, Deus. Isso não é Deus que está falando, não. Isso é coisa da minha carne. Não pode ser. Entrega. E vive a vida. Trabalha na expansão do reino.
Seja uma pessoa melhor, se envolva com projetos sociais, vai conhecer outros países, vai aprender outros idiomas, vai viver a vida, mulher. E se Deus tiver o plano de te dar um marido, vai que numa dessas viagens você conhece. Vai que servindo no campo missionário você conhece o seu amado. O fato é que a gente tem que caminhar de acordo com aquilo que Deus tem para nós. A gente tem que começar a se ver da ótica divina. A ótica divina para nós é outra. Este século diz que a gente tem que falar, tem que ser fofoqueira, maledicente, que isso faz parte da natureza humana. Esse século diz para a gente que a gente tem que mudar para adequar o modelo que as revistas ditam, que as novelas ditam. Uma sociedade falida, doente, ditando para a igreja de Cristo como é que a gente deve se comportar. Não era para ser o contrário? Ditando para a igreja como é que a gente deve se vestir. Não era para ser o contrário? Ditando para a igreja como é que a gente deve se gostar. Não era para ser o contrário? Mas o século está entrando na nossa vida, entrando na nossa casa, entrando nos nossos relacionamentos, entrando na maneira como a gente se vê. E a gente encontra aqui um de vários exemplos que a palavra de Deus tem, de uma mulher segura, equilibrada, sábia, formosa. Quando eu olho para essa palavra formosa, me remete à beleza física, mas também me remete à elegância, à adequação, a saber como se portar, a saber como tratar as pessoas. Você pode ser linda, se você é grosseira, sem educação, isso não é ser uma mulher de honra. Ou então você é educado com quem te convém. Ai, você trata bem o apóstolo, você trata bem a pastora, você trata bem a bispa. Mas o faxineiro da igreja, ô seu Zé, passa lá e pega o negócio para mim. Às vezes na igreja você é doce, afável, amável. E na sua casa você é o cão chupando manga. Ô querida, frita um ovo aí para mim. Sou sua empregada não, filho. Eu já limpei a cozinha. Se quiser vai lá e esquenta alguma coisa no micro-ondas. Menino, limpa o pé, passei o dia inteiro limpando essa casa. Tá pensando o quê? Que eu sou sua escrava? Sua empregada? Agora, com o filho do pastor que entra em casa. Ei, fulano! Bonitinho. O pastor, o apóstolo chega em casa sem avisar. Ô, apóstolo, fica à vontade, não sei o quê. Aí vem o filho do apóstolo, sobe no sofá e começa a pular. Ô, querido, desce daí, bem, senão você vai cair e fazer dodói. E com seu filho, do dia de semana, você fala assim, desce daí agora, seu pivete. Você sabe quanto que custou esse sofá? Mulher formosa. Você consegue ver as duas faces? Qual que você acha que você é? As duas. Oh, Jesus, ajuda a gente. Aí vem essa mulher formosa e de bom entendimento. Em outras traduções fala que Abigail era uma mulher formosa e sábia. O marido distratou Davi. Davi vinha contra ele para matar todo mundo. Davi está virado. Quando o empregado, o servo, contou para Abigail o que estava acontecendo, ela logo providenciou mudança. Isso passa para mim uma Abigail organizada. Porque naquele tempo, gente, a gente não tinha micro-ondas, nem freezer. Para uma mulher suprir tudo que Abigail supriu aqui, ela conseguiu passas, ela conseguiu carne, pasta de figo,
Não dava tempo de preparar isso se Abigail não fosse uma mulher organizada. Mais uma pergunta nessa noite. Como é que estão as gavetas da sua casa? Helena, mas eu sou muito ocupada, Helena. Olha, eu trabalho fora, sabe? Eu trabalho no ministério. Aí você vem para o ministério, seu marido vai procurar a camisa, aquela que ele precisa para ir para aquela reunião importante, e a camisa está há 3 semanas na roupa de passar. Aí ele fica, sabe, feliz, abençoado. Um homem que se sente honrado pela esposa. Bem, cadê minha camisa? Ah, não sei. Não está aí, não? Gente, parece uma coisa tola, mas deixa eu falar com vocês. Eu tive uma experiência no início do meu casamento que me marcou para sempre. Eu não gosto de passar roupa, até hoje não gosto. Mas a gente na vida não faz só o que gosta, né, meninas? Ai, que bom que seria, né? Mas isso aí é só no céu, tá? Aí, minha roupa... E mamãe, dona Helena, que está ali, era mão de ferro comigo. Graças a Deus, porque eu aprendi a fazer as coisas por causa dela. Quando eu comecei a trabalhar, ela falou assim, agora você que vai lavar e passar a sua roupa. Eu falei, puxa, mãe, agora que eu comecei a trabalhar, eu preciso de senhora... Não, você tem que passar e lavar a sua roupa. Aí eu trabalhava a semana toda, no sábado eu ia lavar e passar a minha roupa. E não tinha máquina lá em casa não, bonita. Era no lerê. Aí, quando eu casei, eu pensei, agora é do meu jeito. E deixei a roupa para passar lá, ó. Cobra, grilo, sapo. Tudo sendo produzido na trouxa que ia se avolumando. E essa trouxa, eu tinha um armário no meu quarto, não tinha portas no armário ainda. Então tinha só as divisórias, e a minha trouxa de roupa para passar ficava ali. Aí, um dia, e a trouxa daquele jeito. Aí você precisa de uma roupa, você vai na última, puxa, a trouxa, bluf. Aí você faz assim. Está se identificando, né? Aí você faz assim na trouxa, e assim vai levando a vida, né? Meu marido, um santo homem, nunca reclamava, beleza. Aí um dia meu marido saiu para trabalhar, e eu dormindo. Sabe quando você fica assim naquele estágio intermediário, de sono e acordada, de sono e acordada? Eu estava assim. Aí, gente, eu estava de olhos fechados, e eu senti uma presença se erguendo na trouxa. Não estou brincando. Alguma coisa saiu da trouxa. Veio. Gente, vocês estão rindo, mas não, é sério. Veio, sentou do meu lado, minha cama fez. Chegou na minha cara e fez assim. Eu fiquei paralisada e eu queria falar: o sangue de Jesus tem poder, misericórdia. Minha língua enrolava. Eu fiquei imóvel. Aí a minha mão saiu, eu estava assim na cama, a minha mão saiu de dentro da minha mão, e foi no peito daquela coisa, e fez... Quando fez assim, quando a minha mão espiritual, foi o meu discernimento, empurrou aquele ser espiritual para trás, eu consegui falar: o sangue de Jesus tem poder. Gente, foi uma experiência que eu não desejo para ninguém. Era a presença do próprio bicho no meu quarto. Porque o diabo gosta de desorganização. Demônios gostam de lugares sujos, escuros, bagunçados. Eles se alojam ali. A partir daquele dia, às vezes a gente não consegue, pelo ritmo da vida da gente, manter a roupa em dia. É muita roupa para passar. Imagina, lá em casa tem 4 filhos. Imagina, é muita roupa. Eu tenho a Cida que me ajuda, mas a Cida vai 3 vezes por semana, só passa a roupa 1 vez por semana. Até por questão de economia. O ideal é a gente passar a trouxa toda de uma vez.
Aí o que eu faço? Hoje eu tenho um case plástico, onde eu coloco as minhas roupas limpas, dobradas. Eu tiro do varal, eu dobro elas direitinho, como se eu tivesse para colocar na gaveta. Coloco no case, fecho a tampa para não empoeirar, para não ficar com cheirinho ruim, até o dia da passagem. Demônio não vai alojar mais na minha casa por causa de brechas que eu dou para ele. E às vezes, meninas, nós damos brechas. Na desorganização da nossa vida, nós damos brechas para demônios. Às vezes você não sabe por que o ambiente na sua casa está tão perturbado. Tem uma falta de paz, uma brigaiada, pai com filho, filho com pai, irmão com irmão, marido com mulher. Sua casa, que era para ser um oásis, vira um nicho de conflito, de briga, de um praguejando contra o outro. Fora o estresse de se procurar alguma coisa, está sujo. Organiza a vida. Abigail era uma mulher organizada. Na hora da crise, ela tinha tudo à mão, tudo preparado. Pegou, carregou os jumentos e foi em direção a Davi. Ela não ficou, ai, e agora? O que eu vou fazer? Eu vou morrer, não tem nada pronto, não tem carne pronta, temperada. Meu Deus, não dá tempo de fazer pasta de figo. Tudo estava tranquilo, tudo nos devidos lugares. Na hora da adversidade, nada estava embaraçando Abigail. Aí quando a gente vai observar o texto, eu quero avançar para vocês lá para frente. Quando Abigail, então, munida, primeiro Abigail teve discernimento. Ela escutou a mensagem do servo. E ela não foi lá tirar satisfação com Nabal. Porque Nabal era um homem tolo, louco. O máximo que ela ia conseguir é: cala a boca, mulher, você não sabe de nada. Eu que decidi da vida. Às vezes a gente não tem que falar com o nosso marido. A gente tem que falar com Deus sobre o nosso marido. Dobra o seu joelho, seja uma mulher sábia. Fala com o seu marido o que precisa falar. Não o que não precisa. Muitas mulheres desencorajam o marido. Nós estamos aqui nessa vida, né? Até hoje no aluguel. 20 anos de casamento no aluguel. Eu não aguento mais. Fulana casou tem 2 anos. Já está na casa própria. E eu aqui. Mulher rixosa. E com essa mulher, esse marido não vai para frente, não. Porque a mulher pode encorajar um homem, pode levantar um homem, pode falar: vamos lá, querido, eu vou te ajudar. Você é valoroso, você tem valor. Eu preciso de você. Você é importante para mim. Mas o feminismo fala: não fale isso. Aliás, o feminismo fala para a gente: você vai ficar dentro de casa? Dependendo de homem? Foi o que a Bíblia diz que é para fazer. Que eu seria submissa ao meu marido. Eu posso trabalhar fora? Posso. Posso ajudar meu marido? Posso. Posso ter uma carreira? Posso. Desde que isso não prejudique o meu primeiro papel, que é ser ajudadora do meu marido. É essa a designação de Deus para nós. Deus falou: lhe farei uma mulher que lhe seja companheira idônea. Mas hoje o século propõe outra coisa para a gente. Aí a gente vai à luta. Põe o diploma debaixo do braço. Vai ter uma carreira. Os filhos, a babá cria. A escolinha dominical ensina a Bíblia para eles. A escola cristã. Sabe, porque eu tenho um ministério. Eu tenho uma carreira. Só que Deus falou para a gente ajudar o nosso marido. Seu primeiro ministério, se você é casada, descobre aí, solteira, a sua vantagem sobre nós. Mulher, se você é casada, o seu primeiro ministério, a sua primeira missão, aquilo que Deus te confiou na mão, é a sua casa, é a sua família. Isso vem em primeiro lugar. Até a obra de Deus vem em segundo. Sabe por quê? Porque a igreja é feita de famílias estruturadas. Se você não cuida bem da sua casa, vai querer ser ministro do Evangelho? Cuida da sua casa. Seja uma mãe presente.
Eu sei, gente, que isso às vezes estressa. Tem hora que dá vontade de purgar os meninos tudo pela janela. Tem dia que a coisa pesa. Eu sei. Mas quando a coisa pesar, pensa assim, isso tudo vai passar. Um dia, eu vou desejar ver farelos de biscoito pelo chão. Um dia, eu vou ter sorvete de sobra no freezer. Um dia, eu vou ter saudade dos gritos pela casa. Porque tudo passa. Viva o seu tempo, viva o seu momento. Tire o melhor desse tempo que se chama hoje. Ah, porque os meninos têm que crescer. Os meninos têm que crescer logo, sabe? Para fazer a obra de Deus. Não, faça a obra de Deus hoje. Sendo uma boa mãe. Isso é fazer a obra de Deus. Quando você prepara um filho, quando você protege um filho desse mundo mau. Quando você ensina o seu filho no caminho em que ele deve andar. Não o caminho, mas no caminho, junto com ele. Isso é obra de Deus, mulher. Isso é ministério. Não, mas eu preciso de trabalhar. É mesmo? Precisa mesmo? Põe na conta do lápis, põe na ponta do lápis e veja se você precisa mesmo ou se você está trabalhando para ter mais sapato, bolsa e tênis de marca para os seus filhos. Para mostrar para essa sociedade doente que você também é bem-sucedida. Bem-sucedido é quando a gente vê o filho da gente cheio do Espírito Santo. Isso é ser bem-sucedido. Bem-sucedido é quando o casamento da gente é com fidelidade, com amizade, selado com amor. Ser bem-sucedido é ser feliz em todas as circunstâncias. Mesmo quando está comendo carne de segunda, carne moída, ou nem carne. Mas estamos juntos, debaixo de um ambiente de paz, de alegria. Das pequenas alegrias que este século roubou da igreja. Ficar junto. Assistir um filme, comer pipoca. Rir de nada. Gente, nós estamos perdendo os nossos valores. Voltemos. Abigail, então, foi em direção a Davi. E no versículo 24 de 1 Samuel 25 diz, no 23, vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi e se inclinou à terra. Ela se humilhou. Olha as características que a gente já viu em Abigail, gente. Formosa. Quando a gente diz formosa, não só de aparência, mas de atitude. Sábia. Não conversa o que não tem que conversar fora de hora. Não vai tirar satisfação. Organizada. Ela tem tudo na sua casa, debaixo do controle. Tudo andando em dia. E agora a gente vê uma característica fundamental numa mulher de honra. Humildade. Essa mulher desceu do salto e se prostrou aos pés de Davi. A gente não quer se humilhar para ninguém. E agora vamos falar aqui de relacionamentos. Para as casadas. Como a gente quer ter a última palavra, não é? Essa história de submissão fica entalada aqui, ó. Muitas de vocês nasceram por volta dos anos 70, no auge do feminismo. E depois que queimaram aqueles sutiãs em praça pública, a gente pensou, poxa, conquistamos muitas coisas. Não, o que nós conquistamos foi uma jornada dupla de trabalho. Perdemos as gentilezas dos homens, que agora não abrem portas, não carregam malas, não tratam a gente como ladies.
O meu me trata, graças a Deus. O meu abre porta. O meu puxa cadeira. O meu me coloca no canto da calçada, no canto do avião, no canto do ônibus. Mas eu procuro ser uma mulher à moda antiga também. Eu cerco meu marido de mimos. Quer receber? O marido assim? Planta, filha. Eu quero ser amada. Meu marido é um troglodita. Ama ele. Às vezes ninguém ensinou ele a amar. Às vezes a vida fez dele um casca grossa. E você tem a faca e o queijo na mão para amaciar o caboclo, mas fica fazendo jogo duro e entrando na concorrência com ele. Ele fala, cala a boca, você fala, cala a boca você. Ele fala, você não vai. Você fala, quero ver você me impedir. Ele fala, vou te sentar a mão na cara. Bate. Tem a Lei Maria da Penha para me defender. Aí eu penso, será que se a Abigail falasse, ei Davi, o que está rolando? A mulher se masculinizou. Ela quer se igualar ao homem no que o homem tem de pior, não no que o homem tem de melhor. Tanto é que na emancipação feminina, as mulheres começaram a fumar, usar calça comprida, sentar de perna aberta, beber. E elas chamam isso de emancipação, eu chamo isso de regresso. Com tanta coisa boa para a gente imitar nos homens, foi imitar o que eles têm de ruim. Não, porque agora eu transo com todos, porque a liberação sexual, jura, vencedor, hein? Foi um regresso. Mas a gente compra esses lixos que o mundo vai nos vendendo na igreja. A gente compra essa mentalidade. Aí a gente tem um marido difícil, um pai difícil. Agora para solteiras, às vezes você tem um pai, um irmão que pega no seu pé. A Bíblia fala, honra a teu pai e a tua mãe para que você viva. Viva muito. Lá não fala, honra teu pai se ele for crente. Honra seu pai se ele for evangélico. Não, fala, honra o seu pai e a sua mãe. E se o seu pai é um tolo insensato, e você é uma menina de Deus, Deus vai inclinar o coração do seu pai, porque ele inclina o coração do rei, como ribeiros de águas. Gente, Deus deu um poder para a mulher, uma coisa fantástica. A gente tem um poder de persuasão, que se a gente não vigiar, vira manipulação. A gente vira Jezabel. Se a gente não colocar esse nosso jeitinho especial debaixo da poderosa mão de Deus, do domínio da palavra de Deus, a gente começa a controlar os nossos maridos. Mas não é para controlar, não, mas é para influenciar. A Bíblia diz que a palavra branda desvia o furor. Se o seu marido vem com 3 quentes, não vai com 4 fervendo, não. O amor desarma as pessoas. A docilidade desarma. E foi isso que aconteceu com Abigail. Davi vinha irado. Ele ia matar todo mundo. E Abigail se humilhou. A Bíblia diz que ela desceu do jumento e prostrou aos pés de Davi. Desarmou o cara. Mas a gente não quer se humilhar diante do nosso marido, diante do nosso pai, diante do nosso irmão, diante do nosso líder, diante do nosso patrão. Não, eu sou crente, mas não sou boba, não. Devia ser. A Bíblia diz assim, se te obrigarem a andar 1 milha, anda 2. Se demandarem contigo e te pedirem a túnica, dê também a capa. Contemporaneizando, se te assaltarem e te pedirem o tênis, dê também o celular. Loucura, não é? Loucura! Mas é essa que é a proposta do Evangelho. Negue-se a si mesmo. Abra mão do seu direito. Deixa Deus conquistar o seu direito.
E quando a gente avança finalmente para o final dessa história, a gente vê Deus fazendo isso por Abigail. Nabal era um homem insensato. Tendo uma mulher como Abigail, ele devia ter tido chance de se arrepender. Ele devia ter tido chance de voltar atrás. Ele tinha uma mulher especial do lado dele, mas ele não deu ouvidos. Nabal não queria ser mudado, ser transformado. Era um homem tolo, insensato, que rejeitava Deus. E a Bíblia diz que quase 10 dias depois daquele evento, o próprio Deus fez a colheita de Nabal chegar. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Não é que Deus é um Deus tirano e vingador que vai sair decepando a cabeça de todo mundo que não fizer o que você quiser, não. Não, não é isso. Mas se tem alguém que é injusto na sua vida, deixa que o Senhor se acerta com ele. Deixa que o Senhor trate com ele. Quanto a você, seja uma mulher de honra. Não negocie aquilo que a Bíblia propõe a você. Não negocie o modelo que Jesus nos propõe. Este século não é digno de ser nosso conselheiro. Este século está fadado ao fracasso. Os dias estão contados. Nós não caminhamos no modelo deste século, porque ele não tem autoridade sobre nós. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E a gente tem que viver isso em todos os âmbitos da nossa vida. Feche os seus olhos. E é com esse modelo de Abigail que eu queria que você se comparasse agora. O que está errado? O que precisa ser consertado? O que precisa do toque de Deus nessa noite na sua vida? Você é formosa, delicada, afável, gentil, prestativa. Você é organizada? Sua vida está em ordem, suas contas estão em ordem. Mulheres que se endividam, se endividam, se endividam, se endividam para parecer alguma coisa para outra mulher. Não é por aí. Mulheres que quebram, literalmente, o marido, as contas do lar, por gastar em futilidades, tentando preencher um buraco na alma, que não são compras que vão preencher. Você é sábia nas suas palavras. Não só para o seu marido, para os seus filhos, para o seu pai, para a sua mãe, para os seus irmãos, mas também nas suas conversas na igreja. Quando você está com outra pessoa, o que você conversa? Suas conversas têm edificado. Suas conversas têm trazido transformação, salvação para outras pessoas que não conhecem a Jesus. Você tem se humilhado? Ou você quer ter a última palavra? Você quer ter sempre razão. Você bate de frente com seu marido. Bate de frente com seu patrão. Bate de frente com seus filhos. Olha para dentro de você agora. Agora é você e o Pai. O que ele está precisando de ajustar? Para que você cresça em honra.
Deixa Ele te conduzir para essa viagem dentro de você. Às vezes nós mães, meu Deus, como nós emprestamos a boca ao diabo na vida dos nossos filhos. Como a gente tropeça naquilo que a gente fala com os nossos filhos, derramando neles a nossa frustração, a nossa raiva. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Quantas vezes a gente é ríspida com o nosso marido, a gente não sabe o dia de amanhã. Você para de olhar para aquele homem como o amor da sua vida. Você começa a olhar para ele como um qualquer, um fardo, um príncipe que virou sapo. Você é amarga, você é insensível, você só tem para ele palavras de crítica, de desaprovação. Fala para ele: Senhor, olha, eu identifiquei algumas coisas. Ah, Senhor, como eu preciso ser mais parecida com a Abigail, Senhor. Conta para o Senhor. O que está pegando? Qual é a área da sua vida que está precisando de ajustes? Abra sua boca, fala com Ele. Pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará, nos revigorará e viveremos diante dele. Há um bálsamo em Gileade, há remédio em Gileade, vem sobre ti para curar, vem sobre a filha de Sião. Há um médico em Gileade, há unção em Gileade, vem sobre ti para curar, restaura a filha de Sião. Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará, nos revigorará e viveremos diante dele. Há um bálsamo em Gileade, há unção em Gileade, vem sobre mim para curar, vem sobre a filha de Sião. Há um médico em Gileade, há remédio em Gileade, vem sobre mim para curar, restaura a filha de Sião. Vinde, voltemos ao Senhor.
Nós nos voltamos para Ti, Senhor. Essas mulheres estão de pé, Deus, não diante de mim, mas como um compromisso, uma aliança que elas querem firmar contigo nessa noite. Pai, Tu conheces cada história, Tu conheces cada dificuldade, cada luta, cada afronta. Tu conheces cada humilhação, Senhor, cada situação difícil. Outras parecem impossíveis, mas o Senhor é o dono da vida. O Senhor é o dono da festa. O Senhor é o dono da vitória. O Senhor é o dono das promessas. O Senhor é o dono da restauração. O Senhor é o dono da cura. E o Senhor tem todo o poder em Tuas mãos, Senhor. E é este poder que eu Te peço que o Senhor libere agora sobre as minhas irmãs, nessa aliança que elas firmam contigo. Ó Deus, que elas sejam capacitadas pelo Teu Espírito Santo para serem mulheres de honra. Ó Deus, mulheres organizadas, mulheres sábias no falar, mulheres delicadas no trato com o semelhante. Ó Deus, mulheres cheias de sabedoria e de graça, de formosura. Deus, mulheres que tenham a sua autoimagem saradas. Mulheres que sejam restituídas naquilo que elas têm sido roubadas. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor faça dessas mulheres, mulheres humildes, quebrantadas, porque ao quebrantado o Senhor não desprezará. Deus, em nome de Jesus, sela cada vida, cada família aqui representada, cada mãe, cada esposa, cada filha. Ó Deus, em nome de Jesus, e que elas saiam daqui transformadas pelo Teu poder, encorajadas pela Tua palavra. Mulheres curadas para curar, transformadas para transformar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração e que você repetisse comigo: Senhor Deus, eu estou na Tua presença para declarar que eu quero ter e eu quero ser tudo o que o Senhor planejou. Eu abro mão de toda mentalidade deste século e eu Te peço, forja em mim, Senhor, o Teu caráter, os Teus princípios, a Tua mente. Cura minha vida, sonda o meu coração, cura os meus relacionamentos, entra na minha casa e faz uma revolução para a glória do Teu nome e para a expansão do Teu reino, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Recebe a honra, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei
Pode voltar para o seu lugar. Podem se assentar, meninas.